Amigo internauta, estamos na época do outono, depois do inverno, isto é, época de frio, mudanças de hábito, maior aglomeração, as pessoas mais juntas, em ambientes mais fechados, muitas doenças de transmissão, muitas doenças chamadas infecto-contagiosas, aumentam a incidência nessa época. Vamos conversar um pouquinho sobre meningite. O que é meningite? Meningite é o processo inflamatório da membrana que envolve o sistema nervoso central, principalmente o cérebro e a medula espinal. Todos os nossos órgãos têm uma capa que as envolve. No caso do nosso sistema nervoso, a capa que envolve, que dá proteção para o sistema nervoso, chama-se meninge. Este órgão inflamado, nós temos a meningite. Vamos primeiro falar sobre sintomas de meningite. Todas as meningites, em grau variado, têm como sintomas mal-estar, dor de cabeça, febre, fotofobia, isto é, a luz incomodando a visão, náusea, vômito, aí vem a história do vômito em jato, mas até hoje, eu mesmo como médico tenho dificuldade em caracterizar esse vômito em jato. Então, é vômito. Quem está com dor de cabeça, febre, fotofobia, mal-estar, dor no pescoço, uma sensação de rigidez no pescoço, ou conforme movimenta a cabeça, tem uma certa dificuldade em relação ao pescoço, tem que pensar em meningite. Quais são as principais causas de meningite? A meningite pode ser de origem viral, um vírus inflamando o nosso sistema nervoso, pode ser por fungo, que é mais raro, mas pode acontecer, principalmente em quem tem problemas imunológicos, alguns tipos de parasitas, germes, pode ser por bactérias, que é a mais comum de todas, e dentre as bactérias tem a famosa chamada meningocócica. Tem uma bactéria chamada meningococo, que é responsável pelos surtos epidêmicos, às vezes, de meningite. A meningite de origem bacteriana causada pelo meningococo é a meningite mais grave, é aquela que tem que ser acudida rapidamente, que ela é altamente transmissível e que pode levar ao que se chama de meningococcemia, que é a septicemia pelo meningococo. Quando isso ocorre, o tratamento tem que ser rápido, porque as falências renal, respiratória, circulatória, de suprarrenal, as falências em geral cardiológica podem levar a óbito, às vezes, em algumas horas. Então, a meningite é uma doença que, primeiro, merece muita atenção. Nessa época do ano, aumenta a incidência. Ela tem várias causas. Independente da causa, ela pode ser tratada e é curável. O mais importante é que qualquer sintoma que sugira meningite, a pessoa tem que ser vista rapidamente por um médico. As crianças são mais susceptíveis. Elas podem complicar, por exemplo, otites, amidalite, sinusite. Então, quando existir o sintoma dor de cabeça, náusea, vômito associado à febre, rapidamente procure um médico ou um serviço para um atendimento. As crianças nessa época do ano têm que ter ciência de que merecem receber vacinação. A meningite já faz parte da carteira de vacinação do governo. Mas as mães e os pais devem estar atentos para saber se seus filhos em idade escolar estão protegidos contra a meningite C, que é a meningite que mais acomete nessa época do ano. Então, vamos sempre ficar atentos à doença chamada meningite, principalmente nessa época, porque nessa época aumenta assim a incidência e se não houver um atendimento adequado, isso pode ser fatal. Da mesma forma que, tendo um atendimento adequado e precoce, a maioria evoluirá para a cura.
Olá galera, sejam bem-vindos a mais um programa Jeito Sertanejo com Guilherme e Diogo. Hoje nós vamos falar sobre saúde animal, uma doença que ataca também o homem se não for combatida, a brucelose. E quem vai falar mais sobre essa doença pra gente mostrar como é feita a vacinação, a marcação do gado também, é o Dr. Lucas de Freitas, que vai passar todas as informações pra gente agora. Simbora, vamos conferir. Pois a saudade já não suportava mais. Sou brasileiro, descendente de Tupi. Dr. Lucas de Freitas, obrigado mais uma vez por estar falando pro Jeito Sertanejo, o pessoal de casa, tá informando a galera. Hoje vamos falar sobre brucelose, né? Uma doença que ataca várias espécies de animais, mas hoje nós vamos falar sobre animal leiteiro também, gado em si. E fala pra gente, doutor, primeiramente, mais uma vez, nosso muito obrigado. O que é a brucelose? Bom, a brucelose, ela é uma doença infecto-contagiosa. Ela tem uma grande importância de saúde pública, porque ela é uma zoonose. O que isso quer dizer? Ela passa do animal para o homem. E isso, além de problema reprodutivo, é uma doença que causa grandes prejuízos econômicos hoje na pecuária leiteira, de leite, de corte em geral. O que causa, qual agente que manifesta essa doença no gado? O principal agente que causa essa doença é a Brucella abortus, que ela comete principalmente bovinos e também pode ser transmitido para humanos. E pode acontecer infecção cruzada entre outras espécies também, por exemplo, de bovinos para cães. Esse é o principal agente. E ela pode estar no meio ambiente também, pode ser transmitida através do ar, como é que é? Ela pode ser eliminada principalmente através de anexos fetais, de líquidos fetais. Quando a vaca pare, por exemplo, ela libera um monte de líquido que vem junto com o bezerro, que são os líquidos da placenta, no caso. E ela tem a principal via de eliminação através desses líquidos. Porém, ela pode ser eliminada também através do sêmen do animal e através do leite, que são as outras vias mais comuns. Mas em caso de contato direto com o sangue do animal, se ele tiver infectado, há a possibilidade de contaminação também. Você que trabalha com o manejo desses animais também tem que ficar atento a isso aí também, né? Porque, como o doutor acabou de dizer pra gente, essa doença também contamina o humano também, né, doutor? É uma doença hoje considerada principalmente de caráter ocupacional. O que quer dizer? Ela acomete principalmente pessoas que lidam com animais e essas pessoas também ficam doentes. Elas podem manifestar sintomas que podem variar desde os sintomas de uma gripe simples, como febre, dor de cabeça, dores musculares, como problemas de orquite, que é um problema que acontece que incha o testículo e pode causar problemas de infertilidade também em humanos. E o prazo para ela manifestar no humano, por exemplo, seria de quanto tempo? Esse prazo pode variar aí de alguns dias até meses, porém é mais comum que ela se manifeste em torno de 15 a 30 dias após o período de infecção. Mas ela pode levar alguns meses, porque ela é uma doença de caráter crônico. Ou seja, como se fosse nos animais, que ela pode manifestar sintomas a partir de 7 dias da contaminação até 7 meses após a contaminação. E nos animais, quais os danos seriam causados aos animais, os sintomas, vamos dizer assim também, né? Nos animais, ela tem como principal sintoma o aborto. Ela é considerada uma doença de caráter reprodutivo em bovinos. Talvez hoje é considerada uma das principais causas de prejuízo econômico na pecuária do Brasil inteiro, porque ela manifesta o aborto dos animais, principalmente no terço final da gestação. E também pode acometer a articulação dos animais, levando a um inchaço da articulação, principalmente na região do boleto ali, dos membros. E essa doença ela é sempre abortiva também ou é em alguns casos só? Não, ela tem o caráter abortivo, porém ela é mais comum de manifestar o aborto na primeira gestação após a infecção. Depois disso, não é comum que a vaca aborte, mas ela pode continuar disseminando a doença. É isso que mantém a viabilidade dessa bactéria no meio ambiente. Mesmo ela não manifestando a sintomatologia clínica, ela está passando essa doença para outros animais. E como que é o processo de diagnosticar a doença nos animais? Essa doença, ela pode ser diagnosticada pela sintomatologia clínica, que não pode ser definitiva porque tem outras doenças que também causam esse tipo de sintomas, mas a prova comum hoje, que é aprovada e
e de acordo com a lei do Ministério da Agricultura, é a prova do antígeno acidificado tamponado, que ele detecta a presença do anticorpo da bactéria através de uma reação com o antígeno, chamado de antígeno acidificado tamponado. É um teste simples, ele pode ser feito a campo, porém é necessário que se tenha um laboratório, mesmo que simples, para que ele seja realizado, porque tem práticas de higiene, de manuseio adequadas para se realizar esse teste. Porém, ele é simples de fazer. Como o produtor pode fazer o controle dessa doença no seu rebanho para que ela não se propague dentre as outras cabeças no rebanho da fazenda? Tá. Esse controle ele é baseado basicamente em 2 procedimentos. Um deles é a realização do exame, como a gente falou agora há pouco, que é o teste de soroaglutinação simples, é o teste do antígeno acidificado tamponado. E a outra maneira é a vacinação das fêmeas de entre 3 e 8 meses de idade. Não é interessante que se faça vacina abaixo de 3 meses de idade, porque o organismo desse animal não vai saber diferenciar uma resposta imunológica boa para desenvolver a imunidade adequada. E depois dos 8 meses de idade não é interessante porque na hora que for fazer o teste, que é a soroaglutinação simples, pode dar um falso positivo, porque o organismo do animal vai desenvolver anticorpos e ele não é capaz de diferenciar a infecção vacinal da infecção de campo. Esse animal que está sendo vacinado agora, ele está em qual faixa etária? Esse que nós vacinamos aí, eles estão em aproximadamente 4 meses e meio de idade. Estão dentro do prazo. Estão dentro do prazo. É importante, quando se for fazer vacina, que se respeite esse prazo, justamente pelo fato quando for realizar o exame, acima de 8 meses, o exame não consegue diferenciar essa infecção, como eu falei, de campo da infecção vacinal. E aí pode dar um falso positivo no exame. Essa marcação que é feita na cara do animal não pode ser vista como um sacrifício do animal. Ela é regulamentada perante o Ministério da Agricultura, ela tem que ser feita mesmo? Ela é regulamentada e ela tem que ser feita justamente para a gente conseguir identificar os animais que são vacinados. Que no caso, como a gente acabou de ver aí, a gente pôs o V e o 11, que significa que foi vacinada no ano de 2011. E como tem outros animais, a gente pôde observar nas imagens, o V, que significa V de vacina, e 8, que foi vacinado em 2008. Então, sempre que se vacinar esses animais dentro da faixa etária respeitada, denominada de 3 a 8 meses, deve-se colocar o V na cara do lado esquerdo, com a marca de V de vacina e o final do ano que ele está sendo vacinado.